Bom, saudações, meu nome é Jadson Moura e eu vou apresentar aqui hoje o trabalho sobre lagos ornamentais, da disciplina de Parques e Jardins, ministrado pela professora doutora Luciana Borges e Silva, aqui do Instituto Federal Goiano, campus Ceres, do curso de Agronomia. Tá? O tema que foi designado para mim na disciplina de Parques e Jardins foi falar um pouco sobre lagos ornamentais e suas técnicas e sugestões e motivos e atributos e tudo mais relacionado a paisagismo, tanto interno quanto de bordas, né? Os temas que a gente vai abordar hoje, temas que eu vou abordar hoje aqui nesse seminário, vai ser local, infraestrutura necessária para a instalação de um lago ornamental, paisagismo de borda, paisagismo interno, pragas invasoras e plantas e espécies de animais e peixes que podem ser utilizados em lagos ornamentais. Primeira coisa a se escolher é o local que vai ser instalado esse lago. Né? Podem ser lagos indoor ou outdoors. Lagos internos, em ambientes internos, muito utilizado como paisagismo de locais comerciais. E lagos externos, né, que vão estar localizados em jardins ao ar livre. Vai depender então do seu cliente e do local que você esteja desejando instalar o lago ornamental. E o que pode variar de relação para outro é a questão de ornamentação de bordas e externos. Né? Porque se for escolher um local interno, né, uma construção indoor, você tem que ficar atento à questão da exposição de luz das espécies que você vai utilizar. Da mesma maneira que se você for escolher você for montar um lago externo, você já vai estar um pouco mais livre a respeito das espécies vegetais que você pode utilizar. Você vai ter uma variedade um pouco maior. Bom, o primeiro ponto para a infraestrutura de montagem de um lago ornamental. O primeiro lugar é cavar o buraco. Né? Você tem que escolher o local, cavar o buraco. A profundidade disso também é a questão... Depende da profundidade que você quer, mas normalmente é recomendado que o lago ornamental tenha no máximo de 60 centímetros. Por conta do volume de água que você vai utilizar nesse lago, do tratamento, da ornamentação também, que se ficar muito fundo você pode prejudicar. Embora se o lago ornamental que você for construir for um lago um pouco maior para ambientes públicos, como parques e jardins públicos, talvez seja interessante você montar um lago um pouco mais profundo e explorar outros tipos de ornamentações. Mas se for para ambientes de jardins domésticos ou comerciais, esses lagos tendem a ser menores e a recomendação é que ele não exceda a profundidade de 60 centímetros. O segundo passo, após cavar o buraco e desenhar o formato desse lago, né, conforme estou mostrando aqui para vocês, deixa eu pegar o apontador laser que fica melhor. O segundo passo seria a impermeabilização desse lago ornamental. Existem basicamente dois tipos, existem mais tipos de mantas impermeabilizadoras, mas as mais comuns são as de PVC e PDM. As de PDM são um pouco mais caras e são indicadas para locais onde eu tenho uma temperatura mais baixa, porque elas são mais resistentes ao frio, ao contrário do PVC, que pode chegar a trincar e ressecar, dependendo da temperatura que ele foi exposto. Mais temperatura ambientes, temperaturas em clima tropical, que é o caso aqui do Brasil, a manta de PVC serve perfeitamente. Então você vai ter uma manta que vai fazer essa impermeabilização. Né? Em questão de resistência e durabilidade, as duas têm o mesmo custo-benefício, tá? Mas, perdão, custo-benefício não, tem as mesmas características. Né? E em relação ao custo, a de PVC é mais barata, por isso que ela é mais indicada para as nossas condições. O segundo passo é a instalação de um filtro, já que o sistema de lago vai reutilizar a água, né? Não é indicada a utilização de água corrente, e sim a reutilização de água constantemente, a menos que você esteja numa situação onde, por exemplo, se for paisagismo rural, que você tem uma bica de água passando, aí é outra situação, tá? Mas para caso de reutilização de água, você vai precisar de filtros. E aí o mais indicado seria o filtro de gravidade, né, onde você posiciona o filtro num local acima
do nível da água, bombia a água do fundo do lago para dentro do filtro e por gravidade ele volta, passa pelos elementos filtrantes e volta para o lago totalmente filtrado e limpo. Então ele é de fácil instalação, essas caixas PVCs, né? Eles têm que ser escondidos, né, através ou de alguma infraestrutura que foi feita para isso, ou através do paisagismo de borda, né? Eu também tenho filtros pressurizados, que são aqueles utilizados no caso que eu escolha não colocar o meu filtro acima do nível do lago. Então eu vou ter um gasto de energia, já que esse filtro vai bombear a água por dentro do elemento filtrante para que ela possa retornar ao lago. A bomba d'água a gente tem dois tipos, as elétricas e as eletrônicas. É indicada a eletrônica por conta da economia de energia, né? Através de sensores ela consegue ligar e desligar na medida que for necessário, né? A elétrica normalmente tem que ficar por conta da pessoa que está fazendo manutenção daquele lago, né? Então não é indicado. A eletrônica é um pouco mais cara, mas em questão de economia de energia ela acaba retornando esse preço em pouco tempo. Os elementos filtrantes, né, são aquelas camadas que a gente vai colocar dentro do filtro para que a água possa voltar em condições ideais de volta ao lago, né? Então a gente teria 2 ou 3 camadas filtrantes. As mais importantes são as camadas mecânicas e as camadas biológicas. Mas em alguns casos eu também tenho camadas químicas, né? A camada mecânica seria aquele filtro físico mesmo, muito utilizado, manta de acrílica, que é aquele recheio de edredom. Então eu coloco essa manta, a água ao passar por ali vai deixar resíduos nessas fibras, né, nos poros da manta, e eventualmente eu vou precisar trocar esse filtro, já que ele começa a ficar muito cheio e começa a entupir, né? Então eu troco, é um filtro barato e fácil de ser encontrado. A camada biológica é um filtro biológico onde micro-organismos decompositores vão se alimentar das partículas de matéria orgânica que não ficaram presas no filtro mecânico. É um dos filtros muito importantes, né, porque ele de fato é que vai limpar a água e voltar essa água para o lago de maneira ideal. Um produto muito utilizado e indicado é o Bioglass, onde eu tenho essa estrutura feita de fibra de vidro, que tem aqui esporos de organismos decompositores que vão germinar e se alimentar de toda a matéria orgânica que tiver na água, né? Então é um filtro muito eficiente, tem uma durabilidade boa e também precisa ser trocado de tempos em tempos. A camada química de elemento filtrante, ela não é obrigatória, tá? Embora seja muito interessante em locais onde eu utilizo água que tem um teor de elevado de cloro ou de metais pesados, por exemplo. Eu posso estar usando zeolita, que é um mineral muito reativo com esses metais, que ele vai absorver esses metais tirando da água, né? Ou eu posso usar ozônio, que também tem a mesma finalidade. A zeolita ela satura, né? Então dependendo da quantidade que eu usar e se ela reagiu muito com esses metais, logo ela satura, eu vou ter que trocar, né? Então não é muito barato esse produto. É indicado somente em caso, por exemplo, eu tive a água hoje está com um índice de cloro mais alto. Acontece, no tratamento de água nem sempre é preciso. E a água que chegou lá hoje, de tempos em tempos é interessante que eu faça a troca. E a água que está aqui está com um teor de cloro elevado. Então eu uso a zeolita para retirar esses excessos. E por fim, a gente tem os esterilizadores, que são importantíssimos, principalmente o esterilizador de luz UV, de luz ultravioleta. Isso aqui vai eliminar boa parte dos micro-organismos chamados cianobactérias, as algas, né, o que a gente conhece como lodo. Normalmente os lagos vão ficando eutrofizados por conta de excesso de ração que eu estou jogando, próprias fezes dos peixes, e esses elementos talvez vão passando durante a filtragem e vão aumentando a saturação, vão aumentando essa eutrofização da minha água. Quem se beneficia disso são as algas, e aí eu começo a ficar com aquela água verde, né, aquela água de coloração verde, as minhas pedras vão acumulando algas, isso não é esteticamente bem-vindo.
Quando eu uso esses esterilizadores de UV, por exemplo, é um cano onde eu tenho a passagem da água aqui e ela é exposta à luz ultravioleta que tem essa função de matar as cianobactérias, matar as microalgas. Isso faz com que eu não tenha problemas de floração de algas no meu lago. E um método novo também que chegou no mercado, que é a ozonização, onde eu coloco esse ozonizador e ele vai injetar H2O3, né, ozônio é O3, vai injetar O3 no meu sistema e ele também é tóxico para os micro-organismos, né, então vai acabar matando as cianobactérias. Mas a luz UV é o método mais tradicional, eficiente e barato. Substratos, né? Terminando a minha infraestrutura, né, de montagem de filtros e de impermeabilização do meu lago, eu vou para a parte de decoração, né, da parte de ornamentação do meu lago. A primeira coisa que eu tenho que preocupar são os substratos, é aquela terra que vai no fundo do lago. Eu não posso deixar na lona preta, né? O mais indicado é a areia quartzosa, né, que é essa areia branca. Eu posso utilizar também outros substratos, como o próprio solo, ou alguns substratos reativos até orgânicos, mas eu tenho que tomar muito cuidado com o material que eu estou utilizando, se ele não vai interferir no pH da água, né? Quando minha água está mais ácida, é mais fácil de eu controlar o pH, às vezes com concha moída, ou mesmo com calcário agrícola, eu posso aplicar e fazer com que esse pH fique mais próximo do alcalino, que é o ideal. Mas quando o meu pH está ácido, é muito complicado de fazer essa correção, sendo recomendado até a troca da água e a remoção do elemento que está causando essa acidificação, que pode ser os substratos ou mesmo as rochas que eu vou utilizar para ornamentar. Eu tenho que tomar muito cuidado nesse ponto da água ficar acidificada, não, perdão, gente. A acidificação ela é fácil de ser corrigida. O que é difícil de ser corrigido é a alcalinização, quando a água está muito alcalina. E o que normalmente causa isso são rochas alcalinas, né? No caso, se eu utilizar rochas sedimentares, por exemplo, o calcário, ele em excesso pode deixar a água alcalina e é muito complicado reverter isso. Das rochas que a gente utiliza para ornamentar as bordas ou mesmo o fundo do lago, eu posso escolher alguns tipos, né? O ideal é que eu sempre opte por rochas ígneas, que são aquelas rochas formadas a partir do resfriamento de magma, nesse caso aqui eu tenho um calcário, do que sedimentares e metamórficas. Sedimentares eu teria essa ardósia, são rochas que têm esse aspecto, essa aparência de camadas, porque elas são formadas dessa maneira, são sedimentos que vão se depositando e através da pressão se tornam rochas novamente. E as metamórficas também têm o mesmo processo de formação, só porque eu adiciono, além de pressão, temperaturas elevadas. O caso do mármore, por exemplo. O ideal seriam rochas ígneas de rio. Por quê? Rochas de rio elas já são polidas e redondas, e isso traz um bem-estar melhor para os peixes e uma aparência melhor para o lago, né, do que eu colocar, por exemplo, uma rocha toda cheia de quina, toda cheia de lascas e de clivagens, né? Outro aspecto, outro tipo de rocha muito interessante que estão utilizando são rochas fakes, né, que são aquelas formadas, feitas a partir de concreto, artificiais, onde a pessoa que está fazendo tenta emular, imitar uma rocha natural. Fica muito parecido com as rochas calcárias, a gente vê isso geralmente em praças, porque acaba ficando mais barato. O paisagismo de borda, né, é onde a gente parte já para a questão de usar plantas já ornamentais com a finalidade de tanto embelezar quanto ocultar as infraestruturas necessárias para o funcionamento do lago, como por exemplo os filtros e a borda e a impermeabilização. Das plantas que podem ser utilizadas nas bordas, a gente pode dividir em 3 tipos, né? As plantas de solo, as plantas lodosas, que são aquelas que podem ficar na lama ou mesmo dentro da água, e as plantas aquáticas, né? Então, as bromélias são muito indicadas para paisagismo de bordas, né? Por serem
adaptadas e o estilo combinar com esses lagos. Então a gente tem aqui a Bromélia Imperial, a Neorregélia, a Quimeia e a Porto Seguro, né? São bromélias, essas duas aqui de sombra e essas duas de sol, que podem ser utilizadas. Ficar atento para a questão do mosquito da dengue, né? Já que essas plantas elas acumulam água próximos de seus caules e podem se tornar ali criadouros de mosquito, né? Plantas lodosas, que são aquelas que se desenvolvem nesse ambiente aquático, em solo molhado, né? Tem o Niféia, pinheiro d'água, mini papiro e mureré. Essas têm um sistema de plantio interessante, que você tem que colocar o substrato e enrolar esse substrato em uma manta, né, em um pano, e depois plantar no lago e ajeitar ali com pedras e outras coisas para esconder aquela manta. Já que o lago é artificial e não tem solo, então ela precisa de um substrato fixo, por isso que a gente coloca um pano para permitir que a água entre e saia, mas que não leve o substrato embora. Outras plantas que podem ser utilizadas, né? Eu tenho aqui plantas de borda, eu posso utilizar, nesse caso aqui, a alface d'água, ela não é de borda, ela é aquática, perdão, está no lugar errado. Mas o croton e o tapete inglês, muito interessante para ocupar o espaço entre rochas. Tá? Outras plantas de bordas que podem ser utilizadas, né, principalmente as plantas que têm flores, para atrair animais, por exemplo, que são bem-vindos nessa situação, como por exemplo beija-flor, no caso o camarão amarelo e a terninha japonesa, são plantas que atraem muito desses animais. Dracena e iresine também são plantas que podem ser utilizadas na bordas de lagos ornamentais. Dos tipos de bordas que a gente pode fazer, né? Tem bordas do tipo deck, onde a gente faz essa armação em madeira, né? Bordas de pedra, bordas de areia, que para simular uma espécie de praia, e bordas gramadas, né? Então todas essas bordas podem ser utilizadas, vai depender muito do estilo adotado do seu lago, né? Plantas invasoras que podem ocorrer, né? Pragas e plantas invasoras. As principais plantas invasoras que ocorrem em lagos são o aguapé e a alface d'água. São e podem ser utilizadas como ornamentais, só que a gente tem que tomar muito cuidado com o controle de população, já que elas se multiplicam muito fácil, muito rápido e podem às vezes tampar a lâmina d'água e prejudicar a oxigenação dos peixes, né? Outro problema seríssimo são as cianobactérias, as microalgas, que também, em caso de eutrofização, podem escurecer a água, deixar verde, às vezes até acabar com a oxigenação dos peixes. Tudo isso é controlado e evitável com um sistema de limpeza e filtragem eficiente. Agora, para finalizar, os animais ornamentais que podem ser utilizados nos lagos, né? Temos os peixes. O cascudo, né? Um peixe brasileiro. Ele é muito interessante por ser um peixe exótico. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha feio. Mas ele tem uma vantagem muito interessante, é que ele acaba limpando o lago, né? Ele se alimenta muito de algas que vão começar a surgir ali próximo das rochas. E se dá muito bem em climas frios e quentes, né? O Poecilíndeos, né, são peixes bem pequenos, né? Eles são dóceis, eles vêm na mão, comem larva de mosquito da dengue, isso é muito interessante, né? E se reproduzem muito, então tem uma variedade muito grande desses peixes, são pequenos, parecem um lambarizinho, e dão uma vida muito interessante pro lago ornamental. O alga eater, que até o próprio nome diz, né, os comedores de algas, eles são eficientes em limpar essas algas que podem surgir, o lodo, o limo, né, que vai surgir em volta da rocha, mais até do que o cascudo. O cascudo, por ser um peixe maior, às vezes não consegue alcançar os locais, por exemplo, que esse peixe aqui consegue. E eles são peixes que gostam de climas mais quentes. Agora, dos mais ornamentais, né, dos mais bonitos, né? A gente tem os quinguios, que é um gênero de peixe muito versátil. São muito exóticos, apresentam aparências muito diferentes, né? São bonitos, são dóceis,
são resistentes, né? Então eles aguentam variações ambientais. E o interessante deles é que eles ajudam no adestramento de outros peixes, né? Porque eles têm um comportamento muito dócil. Você põe a mão, eles vêm na mão. E os outros peixes, por observação, acabam fazendo o mesmo, tendo o mesmo comportamento, né? E por fim, o mais famoso dos lagos ornamentais, que são as carpas, né? A gente tem uma variedade de cores de carpas gigantesca, tem alta interação com seres humanos, né? São super resistentes também, eles conseguem sobreviver bastante e vivem muito, né? Tem relatos de carpas que vivem mais de 30 anos, né? Foram os primeiros peixes a ser domesticados pelo homem com a finalidade de ser ornamentais, né? Justamente por conta da variedade de cores e pelagens que ele possui. E para finalizar, alguns outros animais que podem ser encontrados e vivem em lagos ornamentais, vai depender muito do tamanho, do tipo, do isolamento. Dentre eles, o principal que a gente tem que tomar cuidado são as tartarugas, porque elas conseguem viver em lagos menores, né? São animais que vão se adaptar bem a esses lagos, mas dependendo do tipo de peixe, eles podem atacar os peixes. Então tem que ficar bastante atento a isso, até que esse animal esteja acostumado à ração, né, que ele veja na ração uma alternativa mais fácil do que a caça, ele pode acabar atacando peixes, né? Outros animais podem surgir com o tempo, né? Isso é bem-vindo, como por exemplo anfíbios, né? Alguns répteis podem também se adaptar à presença de lagos, embora tenha que ter muito cuidado na questão de criação de répteis. É indicado que você faça um estudo prévio antes sobre os tipos de répteis que são autorizados no Brasil serem comercializados e criados em ambiente doméstico, né? E as aves, a gente também tem algumas aves que podem ser incluídas e outras aves acabam vindo por conta da vegetação que a gente está cultivando ali em volta, né? Os beija-flores são muito comuns. Garças podem aparecer eventualmente, inclusive isso chega a ser um problema, porque dependendo do tipo de peixe que você tem lá no lago, as garças vão ali se alimentar deles, então eu tenho que tomar cuidado. E de modo geral é isso, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram até aqui. Um muito obrigado e até mais.